sequência, né? Então, uma sequência de termos onde o N vai incorporando a posição do termo. Então, o N1, você coloca um aqui e vê qual é o valor. O N2, coloca aqui e vê qual é o valor. E ele quer saber o limite da sucessão. Então, o jeito que ele escreve isso pode não ficar muito claro para quem está a estudar, né? Quem está a começar a estudar. Mas quando ele fala assim, o limite, ele está deixando específico que ele quer saber qual é o valor dessa sequência lá no infinito, ok? Então, em outras palavras, a gente coloca infinito no lugar do N e tenta descobrir qual é a resposta, né? Então, é isso que ele quer dizer com limite. Mas note que em nenhum momento ele usou a palavra infinito aqui. Então, era algo que nós tínhamos que saber, não é mesmo? Sim. Então, muito bem. Acontece que o próprio Exame Nacional, ele tem uma ficha, né, um formulário. E nesse formulário ele tem um negócio chamado limites notáveis. E o primeiro limite notável dessa ficha é esse. Então, como nós podemos perceber bem, né, isso aqui parece muito com isso aqui, né? E, de novo, ele só escreve limite, mas nós temos que entender que esse limite, apesar de não estar escrito nada aqui embaixo, significa que está indo até o infinito. Muito bem. Tanto o infinito positivo quanto o negativo, isso não importa. Tem que ir para a mesma resposta, em outras palavras. Agora, vamos tentar aplicar essa ideia no nosso caso. Já ficou bem fácil de entender para onde que vai a resposta. Então, limite de 1 mais 1 sobre n, 3 na n. Bem, está quase igual tirando esse 3. Acontece que quando a gente está aplicando o limite, existe uma série de regras que nós aprendemos na escola, né? Uma delas é, primeiro, na verdade, a regra que eu vou te explicar agora é uma regra lá do primário, não é nem do secundário. Que é o seguinte, quando tu tens uma multiplicação de potências, tu podes reescrever isso aqui como o limite de, vamos colocar assim entre um colchetes, 1 mais 1 sobre n, n, e aqui 3, né? Ou seja, é aquela regra do potência de potência multiplicam-se as potências. É uma regra de potência. Existem várias, né? Só que essa aqui a gente aprende lá no primário. A que eu vou explicar agora a gente aprende no final do secundário. Que é o seguinte, quando tu tens um limite, e o limite ele te permite colocá-lo em posições distintas da conta. Então, por exemplo, agora ele está aqui fora, mas se eu quiser eu coloco ele aqui dentro. Uma propriedade de limite. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso porque vai permitir-me observar que esse cara aqui é justamente o limite notável apresentado no próprio Exame Nacional, no formulário, que é esse aqui. Exato. Que eu já sei a resposta é E. Então eu vou ficar com E ao cubo. Exato. Ok. Nós temos essa resposta aqui, temos resposta C. É ao cubo. Okay? Porque é igual, exatamente ao E. Porque é igual, exatamente. Mas o que é o E aqui? Sabe? Não aprendeste isso no secundário, cara? O E? Estou a falar de um negócio assim, o E é o começo do começo, cara. Eu sei o que é o X, o E eu não sei. Não, tu não sabes o que é o X, tu não sabes o que é o E, não sabes. Eu sei o que é o X, eu não sei o que é o E. O E é o π, é como se fosse o π, é uma constante. Ok, eu sei o que é o π, certo? O E é uma constante semelhante a ele, né? A gente só não escreve aquela dízima irracional, porque é feio, né? A gente costuma usar a letra E, tá bom? Então, o E é um número que aparece aí com bastante frequência, tanto nessa parte de limite, quanto nas outras partezinhas, né? É uma função muito importante. Aparecem derivadas, é uma função muito importante para a derivada, porque quando nós derivamos o E, ele permanece E, ele não muda.
Todas as funções, quando nós estamos a fazer derivadas, mudam o seu comportamento. Mas o e não, ele é a única função que continua sendo igual. Então é um número muito importante. Muito importante. Muito bem. Tendo em vista isso, eu vou agora pedir para você fazer uma semelhante, é claro. Segue a mesma ideia dessa. Vai ser a Ah, mesma, mesmo limite notável, as mesmas estruturas. Talvez correto. mude apenas algo ali associado a como lidar com as regrinhas de matemática, tal qual eu usei aqui a regrinha da potência, né? Então deixa eu pegar uma semelhante, só um segundinho. Então tá bom, pronto. Já temos aqui algo. Muito bem, vamos ver se tu consegues lidar. É bem semelhante. A única diferença é que além do 5 aqui, tem um 2 aqui em cima, né? Mas isso não muda o fato que o máximo que tu tens que fazer aqui é um limite notável. Mas eu vou te dar uma dica. Isso não está no exame, isso não está no exame, mas eu recomendo que você decore o que eu vou escrever aqui, tá bom? A regra que está no exame é essa aqui, que eu escrevi aqui, eu vou copiar ela. Essa é a regra que está no exame. Aham. Mas se por acaso tu tiveres seja uma letra A aqui, né? Um valor diferente de 1, ok? Na resposta final, tu também vai ter esse número diferente de 1 ali, ok? Uhum. Então é só uma dica que eu te dou para resolver mais rápido, uma dica para facilitar. Esse problema aqui poderia ser muito simplesmente um problema do exame e diria para você, seria um dos mais fáceis do exame, tá? Ok. Então, tens que ficar atento. Deixa eu te enviar aqui o que eu acabei de fazer para que tu uses como referência. E pronto, agora é contigo, tá bom? Uhum. Só um segundo, então. Hum, então. Ok. Menos dois. Ok. Não, não. Exato. Ok. Faz sentido. Ok, eu já descobri que A é igual a menos 2. Só para avisar. Perfeito. Exato, pronto. Hum, e agora, mas temos o expoente de 5n, portanto, é só fazer aquela coisa que fizemos há bocado. Portanto, hum, ok, só um segundo. Menos.
Ah, 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 ah. Agora estou aqui com uma dúvida. Faz o E. Eu estou com dificuldade de fazer a transição do E por causa da. Porque ele tem. Está elevado a 5, só que ele é 2, por isso isto é 2E elevado a 5. É assim que eu faço? Ou menos 2E elevado a 5? Bem, quando eu cheguei aqui nesse momento que eu pintei, e você pode olhar o que eu te mandei lá no WhatsApp, eu substituí isso aqui Exato. exatamente pelo que ele era de acordo com a prova. Era O só E, o E. exatamente. Exatamente. Só que para você não é só o E o que você isolou. Aham. O que você isolou vai ser E elevado a menos 2. Ok? Mas porquê que vai ser E elevado a menos 2? É isso que eu estou a Porque disso perguntar. aqui, né, Sebastião? Poxa, escrevi aqui como. Calma, calma, Samuel. Ok? Eu estou a tentar entender, é isso que eu estou a perguntar. Ok? Não me fales assim. Eu estou a tentar entender. Mas, sim, é o menos 2, mas porquê que é o menos 2? É isso que eu estou a tentar Tu entender, não disse Samuel. para mim que o A é menos 2? Sim, já. E aqui É, tá E elevado a A, certo? exato. Então é E elevado a menos 2, certo? Ok, ok. Então é o que tu tens aqui, só que em vez do 3, tu tens o 5. Ok, ok. Então é o. Exatamente, é o E Elevado a menos elevado 2, elevado a a 5, ok, certo? ok, E daí, em vez de escrever isso, que já está certo, poderia ser E elevado a menos 2 vezes 5, que é 10. No caso, menos 10. Ok? ok, ok, ok. Mas note, essa expressão aqui não é a que o exame te traz. A que o exame vai te trazer, com certeza, é essa. Sim. Portanto, eu fiz uma simplificação aqui para facilitar, né? Acontece que essa simplificação, se aparecesse no exame para ti, é tu que terias que provar, né? Tu terias que fazer de algum modo, algebricamente ali, alguma manipulação para chegar nela, percebe? Uhum. O que seria mais um trabalho aqui nesse problema. E note, eles adoram usar essas manipulações algébricas. Óbvio, não só aqui num problema de sequência, como num problema de domínio, como num outro problema qualquer, né? Todos envolvem alguma manipulação. Problemas de limite aparecem muito no exame nacional e todos eles você vai precisar usar essa lista de limites notáveis que o exame te traz para Ok, fazer alguma manipulação, percebe? Ele ok. nunca vai te trazer exatamente o que está aqui para tu só fazeres a substituição. É sempre muita manipulação algébrica para chegar lá, percebeu? Note que essa manipulação algébrica é uma questão de treino. Não tens uma matéria que te ensina isso, né? O que tens é lá no primário. Aqui são coisas que a gente tem que ir aprendendo aos poucos ao fazer exercícios, percebe? Então, Sim. assim, acho que tu quase chegou lá. Tens como me enviar aí o que tu fizesse? É assim, a letra continua uma grande porcaria, portanto eu acho que é melhor não. É melhor eu só explicar o que é que eu fiz. Eu só fiz a conta em si de transformar o 1 mais A dividido por N sobre N, pronto, o que está aí igual ao E
A, e depois pronto, eu apenas fiz a conta do A igual a -2, que foi bastante simples. Essa parte foi simples. Pronto. Ok. Não foi Muito muito bem. complicado. Vamos para a próxima, então. Tu quase conseguiu terminar, tá bom. Vamos para a próxima. Agora a próxima também vai envolver essas manipulações. Vamos dar uma olhadinha. Ok. Eu estou a pegar a segunda questão do mesmo exame nacional. Como tu podes ver, tem um monte de senos e coisas do gênero. E ele está a falar aqui, verifique se a função é contínua. Muito bem, essa frase inclui muita teoria. Para provar que uma função é contínua, nós precisamos perceber teorias envolvendo limite. É a mesma ideia de cálculo que nós fizemos aqui, limite. Mas vamos aos poucos, né? O que é uma função ser contínua? Uma função ser contínua é ela ser um caminho que não tem buracos, né? Uma coisa contínua é isso. Se, por exemplo, nós tivéssemos algo assim, que poderia ser uma função, sem problema algum, existem funções com essa equação, ela claramente não é contínua porque ela tem um baita de um buraco aqui, certo? Certo. Existem outras funções que seguem comportamentos parecidos. Veja, ela é contínua em todos os pontos, menos nesse, onde tens o buraco, percebe? Em todo esse caminho aqui, ela é contínua. Em todo esse caminho aqui, ela é contínua. Mas, nesse lugar específico, ela não é contínua, ok? Então, é sempre nesse lugar específico que nós estamos a procurar a continuidade. Por mais que o enunciado não te diga. Aqui ele falou. Aqui ele quer que você verifique se é contínua em x igual a zero. Muito bem. Agora, nós podemos ler essa função aqui e perceber que ela, de fato, tem um problema em x igual a zero. Uma condição, vamos dizer assim, não é um problema. Antes do zero, né? Quem gera o gráfico dessa função é esse pedaço. É por isso que está escrito aqui. Seno de x dividido por 1 menos raiz de 1 menos x, se o x for menor que zero. Então, se nós, como se fosse um computador, tivéssemos a jogar valores menores que zero, jogaria-se nessa equação. E se nós tivermos a jogar valores entre zero e π, joga-se nessa aqui, uma equação diferente. Então, por consequência, geram-se gráficos diferentes. Felizmente, ele não pediu para construir o gráfico, pelo menos até agora. A única coisa que nós precisamos verificar é se é contínua. Se ele tivesse dado o gráfico, nós poderíamos ter verificado no próximo, no próprio gráfico, né? Nós poderíamos ter verificado o próprio gráfico, mas não foi o caso. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Provar a continuidade. Para isso existem 3 regras. Para que uma função seja contínua num ponto, ela tem que passar nas 3 regras a seguir, né? Primeiro, a função existir no ponto. O que significa ela existir no ponto? Significa que se eu pegar esse valor que ele está a falar aqui, no caso zero, a minha função tem que ter um número correspondente como resposta. Sim. E ela vai ter. Já vou falar sobre isso. Sim. O limite da função é existir no ponto. Ou seja, eu vou fazer o limite dela, com toda a teoria de limite por trás, e vou verificar se tem uma resposta. Às vezes os limites não têm respostas. Às vezes os limites dão infinito, ou dão indeterminações, e daí tu tem que fazer alguma verificação. Então, a gente vai ter que verificar se o limite existe. Eu vou fazer tudo isso, não se preocupe. Depois eu vou te pedir uma parecida. Okay. Finalmente, o valor dado na primeira regra tem que ser igual ao da segunda, ok? Ou seja, o valor que a função te der no ponto tem que ser o mesmo valor que
sair da conta do limite. Ok? Muito bem. Sim. Então, primeiro vamos verificar a primeira regra. Essa função existe no ponto? Vamos olhar e vamos verificar o seguinte. Aqui, tu vê essa barra embaixo do menor, certo? Tem uma barrinha. O que essa barrinha significa? Significa menor ou igual. Em outras palavras, se tu tiveres a jogar o valor igual a zero, né, igual a zero, tu tens que usar essa equação aqui. Muito bem. Então, perfeito. Se tu tens uma configuração para jogar o valor que ele está a pedir aqui na continuidade, significa que a função existe no ponto. Perceba que eu nem precisei jogar o valor aqui no lugar do x para provar que a primeira regra é verdadeira. Ela é verdadeira. Simplesmente por causa desse igual aqui, tá bom? Zero, exatamente. Exatamente. Mas, como a gente já sabe que vamos ter que descobrir o valor aqui na terceira regra, eu já vou então fazer a conta para descobrir qual é o valor da função em x igual a zero. Vou colocar assim, 1, da regra 1. Então, vamos colocar 0 aqui e aqui para fazer a nossa continha. Bem, o seno de 0 é 0. A raiz de 3 vezes 0 também é 0. Mais 2. Ou seja, a resposta deu 2. Ok? Joguei o valor ali. A gente sabe que 0 sempre, ou com muita frequência, zero as coisas, né? Então, a resposta faz bastante sentido. Ok? Alguma dúvida? Não, até agora estou a seguir. Maravilha. Então, agora vai ser a parte um pouco mais complicada, que é a do limite. Por quê? Porque para uma função ter limite, não é só resolver a conta. É entender que o limite à esquerda do ponto, nessa função, tem que ser igual ao limite à direita do ponto. Ok? Seria a esquerda e a direita. É justamente aquilo que eu estava te mostrar no gráfico, né? Digamos que tu tenhas isso e isso. Ok? Nós claramente temos um problema aqui nesse valor de x, né? Esse valor de x que eu vou deixar genérico, vou chamar de x0. Nós temos essa condição que temos que avaliar. O que é o limite à esquerda? Seria a gente verificar qual é o valor que a função tende quando eu estou à esquerda do número que eu estou interessado, que no caso aqui é o x0. Que no caso, o nosso problema será o 0. Né? No caso do meu desenho aqui é o x0. Sim. Bem, eu estou vendo que essa função, quanto mais ela se aproxima de x0, mais ela vai para o menos infinito, tá a ver? Sim. É uma tendência, a gente chama isso aqui de assíntota. Essa tendência que ela tem até o menos infinito. Muito bem. E à direita está acontecendo quase que o contrário. Ela está indo para o mais infinito, ela está subindo, tá a ver? Sim. Isso. Então aqui eu vou colocar que é mais infinito, aqui eu vou colocar que é menos infinito. Exatamente. E eu percebo que ela está indo para lugares diferentes, né? Ela está indo para lugares diferentes. Então, nesse caso, não teria limite. Mas digamos que eu quisesse avaliar o limite nesse outro ponto aqui que eu vou chamar de x1. Aqui não aparenta ter nenhum problema, né? De fato não tem. Por quê? Porque se eu for avaliar o limite pela esquerda, está se aproximando desse valor aqui que eu vou chamar de y1. Ok? Está se aproximando. Digamos que o y1 fosse 3. Né? Digamos, por exemplo, que ele fosse 3. Seria cada vez mais próximo de 3. Seria, sei lá, 3,1, 3,01, 3,001, 3,0001. Está cada vez mais próximo do 3, percebe? Pela esquerda. E pela direita também está acontecendo a mesma coisa. Está se aproximando do 3 também. Só que por números menores. 2,9, ou melhor, 2,999, 2,9, 2,99, 2,999, cada vez mais próximo do 3 também. Daí tu poderias afirmar que nesse ponto aqui existe. Né? Aqui existe. Sim. Ok? Muito bem, então essa é a estratégia. É a gente fazer uma avaliação do limite. Claro, de novo, nós não temos gráfico, eu estou mostrando o gráfico só por uma questão
didática, mas eu vou mostrar como fazer para esse nosso caso aqui, que é, obviamente, usando as equações. Ok. Agora, eu tenho que ver quais são as equações. Então, por exemplo, a esquerda, né, como aqui é menos, né, tem esse símbolozinho do menos, significa que aqui eu estou verificando a esquerda do zero. E de acordo com o enunciado, a esquerda do zero é essa aqui. Uhum. Então, eu vou ter que fazer o limite dessa função e verificar se o resultado que der aqui é igual à direita do zero. E a função à direita do zero é aquela outra. Né? Veja só, o zero, o x está entre zero e π. Né? Ou seja, o x é com certeza maior que zero aqui. Né? Se ele está entre o zero e o π, neste caso, nós sempre escolhemos para valores que são maiores que zero. Então, é o nosso caso para testar aqui. Muito bem. Então, a teoria é essa. Agora vem a parte da conta. Bem, a conta do lado direito já está feita. Por quê? Como é que a gente faz conta de limite? Num primeiro momento, a gente simplesmente joga os valores. Ou melhor, o valor que o problema pede, no caso zero. Eu já fiz isso, né? Agora há pouco eu coloquei zero aqui e aqui. E cheguei que a resposta era 2, lembra? Sim. O problema está no lado esquerdo. Aqui, se eu fizer a mesma coisa, jogar zero aqui e jogar zero aqui, eu vou ter a resposta 0 sobre 0. Esse ano de 0 é 0. E aqui embaixo vai ficar 1 menos 1. Raiz de 1 é 1, né? Então também vai dar 0. Ou seja, isso aqui é uma indeterminação. Uhum. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para sair da indeterminação. Bem, como é que a gente vai sair da indeterminação? A gente vai sair da indeterminação com manipulação algébrica. A mesma coisa que a gente fez na primeira questão. Mas eu vou te dizer, a primeira questão era para quem vai para a prova ficar animado, porque ela estava muito fácil, muito, muito fácil. As questões do exame não tem aquele nível. Okay. Essa aqui já é bem mais complicada. A manipulação que a gente tem que fazer aqui é algo que a gente, de modo geral, decora. Que é o seguinte, nós fazemos uma coisa chamada conjugado. O conjugado é basicamente você ver que você tem uma raiz quadrada somando ou subtraindo alguma coisa na sua equação e fazer a multiplicação disso na sua conta. Tanto em cima quanto embaixo. Sim. Mas trocando o sinal. Faz a ver que aqui é menos e eu troquei para mais, né? Sim. Muito bem. Agora, por que eu estou a fazer isso aqui? Quando nós estamos lá no primário, a gente aprende algo. Nós aprendemos isso aqui, olha só. Um negócio chamado binômio da diferença. É um produto notável. Se tu tens uma situação onde tu observas que tu tens a multiplicação de um termo mais outro, vezes um termo menos o outro. A resposta dessa multiplicação vai ser sempre o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ok? Note, se tu não lembrares disso na prova ou algo do gênero, esse resultado sai tranquilamente de uma multiplicação distributiva. Vai chegar nisso. Sim. Mas não é interessante nós perdermos tempo fazendo a multiplicação distributiva, porque nós não temos tempo infinito na prova, né? E esse é um negócio importante para a gente decorar. Agora, no nosso caso, quem seria o A e quem seria o B? Bem, nós percebemos aqui um termo, um sinal, né? E outro sinal, né? Estão aqui os sinais diferentes. E está aqui o outro termo que é igual também, veja só, né? Igual, igual. Então nós temos o padrão, né? Só que em vez de A e B,
para nós, o A é 1 e o B é a raiz de 1 menos x. Exato. Exatamente. Ok? Exatamente. Então, se o A é 1 e o B é a raiz de 1 menos x, significa que essa multiplicação aqui que está a acontecer no nosso caso, né? Já que eu estou a multiplicar essas duas frações, essa multiplicação que está acontecendo no nosso caso vai dar essa mesma lógica. Ou seja, vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, vai ficar 1 ao quadrado menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Faz Ok? sentido. Sim. Pronto. Agora, quanto que é 1 ao quadrado? É 1. Quanto que é a raiz de 1 menos x ao quadrado? É aquilo que está Então, dentro da menos X. raiz. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Claro que nós podemos simplificar agora o caso, né? A ideia de usar isso é para simplificar. Nós podemos começar tirando as coisas de dentro da raiz. Vai ficar 1 menos 1 mais x. 1 menos 1 Exatamente. é zero. Ou seja, no fim das contas, toda a multiplicação da parte de baixo deu Toda apenas X. x. Yeah. Percebeu a ideia? Yeah. Muito bem. Então, nós temos uma baita de uma simplificação acontecendo aqui. Portanto, eu posso agora guiar a parte de cima, Yeah. porque eu não estou a fazer absolutamente nada com a parte de cima. Eu Exato. mexi só com a parte de baixo. Eu Exato. vou E vai até ficar colocar um parênteses aqui para manter uma certa organização. E a parte de baixo ficou apenas só x. X. Exatamente. E agora vamos Lembrar tentar que nós puxar. estávamos a fazer o limite de x tendendo a zero, né? Sim. Isso. Muito bem. Agora acontece o seguinte, ainda está um pouco longe da resposta. Por Uhum. quê? Porque se eu continuar colocando zero aqui, 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 vai continuar dando zero dividido por zero. E de novo, isso é uma Claro. indeterminação. Significa que a sua resposta verdadeira está escondida, você tem que procurar ela. Uhum. Então, temos que desaparecer com a indeterminação. Mas agora, quem estudou para o exame nacional já percebe uma coisa: isso Uhum. aqui é um dos limites notáveis. Exato. Está lá na prova do exame nacional. Vou trazer aqui. É o segundo limite notável que o exame nacional apresenta. Esse aqui. Justamente a parte que está dando problema de indeterminação. Por quê? Porque o zero sobre zero apareceu porque aqui dá zero e aqui dá zero. Sim. Então, o limite notável surge justamente nessas situações, onde eu tenho indeterminações que eu não tenho o que fazer. Não existe uma manipulação algébrica que envolve seno, ou x, ou qualquer coisa do gênero que resolva isso. Mas Uhum. tem o limite notável. Então, a Ok. pessoa Igual a 1. estaria lá no meio da prova, perceberia esse padrão aparecendo e faria a substituição. Não é Exato. algo evidente, é algo que tem que saber de cor, né? Sim, Ou sim. mais especificamente assim, o aluno que está a estudar para o exame nacional, ele vai olhar para essa questão e ele já vai perceber, poxa, aqui vai aparecer aquele limite notável. Então Uhum. é um padrão que quem está a estudar percebe, naturalmente. Uhum. Só que ainda não dá para fazer a aplicação do limite notável. Por quê? Porque tem esse cara junto. Então, nós temos que fazer uma coisa, propriedade de limite. Uma multiplicação que envolve limite nos permite fazer a separação da fração. Então, o x veio para essa, e tu tens a multiplicação de outro limite sendo aplicado apenas ali na segunda parte. Ok? Uhum. Sim. Isso. Agora sim, agora nós sabemos que esse cara todo aqui dá É 1, 1. e Exato. esse outro cara vai dar o quê? Bem, é só jogar o zero e perceber que agora já não tem mais indeterminação. Deu 1 mais 1, que é 2. Sim. Eh, Esse 1 mais esse 1 dá 2, certo? sim, mas ainda está com a raiz. Não. A raiz de 1 é 1. A raiz quadrada do número 1 é 1, certo? Veja, a raiz não é um problema.
A raiz não é um problema. O problema é quando aparece ali divisão por zero, coisas do gênero, ok? Percebeu a ideia? Porque se eu jogar zero aqui, que é o que o limite pede, não tem problema nenhum. Percebeu? Alô, alô. Desculpa, eu estava com o microfone desligado, não sei porquê. Eu entendi. Eu estava a perguntar, então nós podemos fazer mesmo isso, que é substituir o X pelo número que o X está a atender? Exatamente. Agora Ok, que não tem mais indeterminação, nós podemos fazer isso e não vai ter problema nenhum. Vai sobrar 2 ali, e 2 vezes 1 é 2. Então nós chegamos na resposta, 2. Ok? ótimo. Ok, E veja que interessante, né? Essa resposta aqui deu 2. ok, E a outra parte do limite também tinha dado 2, né? O ok, outro lado. Então, exato, como deu 2, nos dois casos o limite existe. Vamos escrever isso. exatamente. Ok, ok, Como interessante. a resposta foi 2 à esquerda e à direita, significa que o limite existe. Então, passou na regra, na segunda regra. Ok? Ótimo. Agora vamos ler a terceira regra. O valor dado na primeira regra tem que ser igual ao da segunda regra. O valor dado na primeira regra foi 2. Aham, O valor dado na segunda regra também foi 2. ok, Então, como o valor dado nas duas regras foi o mesmo, significa que a função é contínua. Ok? ótimo, ótimo. Maravilha, né? Então, note que tem uma teoria por trás, que ele não especifica, né? Ele só diz Uhum. assim com uma pequena frase o que ele quer. Então, por trás disso tem todas essas coisas que eu falei, né, teóricas. Sim, Além disso, teve toda a parte aqui de manipulação algébrica, né? Primeiro passo, fácil, foi só pegar a função onde ela deveria existir, que era nessa parte aqui, né? Note, nós uhum. estamos avaliando x igual a zero. É aqui que tem o igual. Então é aqui que eu jogo zero e verifico qual é a resposta. Deu 2, ok, temos um valor, tá tudo certo. Agora, segunda regra, limite tem que existir. Eu expliquei toda a teoria de limite, isso aqui você não precisa mostrar na prova, né? Isso aqui foi só para eu te Sim, ensinar o sim, que estava sim, acontecendo. claro. O que você precisa de fato fazer na prova é fazer a conta do limite. Fazendo a conta do limite do lado esquerdo é a mesma que eu fiz lá em cima, porque, de modo geral, o limite é só você pegar o valor e jogar na função. Ok? Eu fiz Sim. isso, deu 2. Agora, só que aqui não deu 2, aqui deu 0/0. Quando aparece 0/0, infinito por infinito, 0 vezes infinito, 1 elevado a infinito, são casos indeterminados, onde Uhum. nós temos que fazer manipulações matemáticas para chegar na verdadeira resposta. Foi o que eu estava fazendo aqui. E eu juro para ti, eu segui o caminho mais simples, tá? Uhum. Por exemplo, se tu jogares só isso num chat GPT da vida, Sim. pode ser que ele faça por uma outra técnica. O problema é que essa técnica eles não permitem usar no exame nacional, ok? Ah, é? Essa técnica se chama L'Hopital. Provavelmente o ChatGPT, as inteligências artificiais preferem resolver dessa forma porque de fato é mais fácil. Só que no exame nacional não pode resolver dessa forma, só pode resolver do jeito que eu fiz. Então Uau. cuidado com a inteligência artificial quando fores fazer. Então, Ok. por exemplo, eu peguei aqui, né, o que tínhamos que descobrir o limite, que por hora estava dando 0/0, e apliquei uma técnica de resolução de limite, que é o conjugado. Eu repeti a parte de baixo, ok? Sim. Repeti a parte de baixo e troquei o sinal, né? Era negativo, ficou Uhum. positivo. E uma vez que isso acontece, eu estou sempre no padrão que eu mostrei ali embaixo, do binômio da diferença. Aham. Esse padrão sempre dá os termos ao quadrado. Ok. Então, os termos ao quadrado ficaram desse jeito aqui, o que foi Yeah. muito bom para nós, porque simplificou apenas para x. Yeah. Uma coisa completamente complexa como essa virou apenas um x. E com esse x a gente pôde fazer uma manipulação muito boa, uma vez que nós lembrávamos do limite notável, né? Uhum.
O limite Exato. notável que estava lá no formulário do Exame Nacional. Ok. Muito bem. Daí eu usei mais uma regra, que é a regra que me permite quebrar em dois limites. Um limite dá um, de acordo com o limite notável do Exame Nacional. O outro eu simplesmente jogo zero lá e percebo o número que dá. Dois. Ok? Uhum. Muito bem. Uhum. Então, essa questão aqui, ela já envolve uma teoria um pouco mais avançada, porque é uma coisa que nós aprendemos lá no final do secundário, ok? Então, é natural que tu tenhas alguma dificuldade, né, de lembrar disso Uhum. ou de compreender, porque de fato é uma coisa um pouco teórica. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente só vê isso na faculdade mesmo, não vemos isso no Ok. ensino secundário. Ok. Claro, a gente vê outras coisas em matemática que vocês não veem, mas essa matéria em específico eles deixam apenas para Uhum. graduação, né? Para quem quer fazer uma engenharia da vida. Sim. Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um problema bem parecido com esse, tá? Vai trocar um Ótimo. número ou outro, só um número ou outro, porque eu não quero que tu penses assim, teorias diferentes, como a questão anterior, que eu fiz uma pequena mudança ali. Aqui vai ser só números diferentes mesmo. Deixa eu pegar uma conta parecida, só um instante. Muito bem. Esse aqui é bem parecido. Só mudou as constantes mesmo. Deixa eu fazer o seguinte, eu já vou salvar essa ficha. Vou lhe enviar e vou Uhum. colocar essa aqui. O seno ficou vermelho, mas não tem problema nenhum, tá? Pronto, tá normal aqui. Muito bem. Agora eu vou lhe enviar a ficha que eu fiz. E note, é praticamente a mesma coisa, só mudou os numerozinhos, né? Só mudou as constantezinhas, mas a lógica que tu vais utilizar aqui é toda a mesma, tá bom? Uhum. Tá bom. Então vai lá, foco. Qualquer coisa, vai me perguntar, mas acho que tu vai conseguir bem, ok? Ok. Então vai lá, força. Eu vou tomar um remedinho e já volto, só um segundinho. Ok.
Lembra dessa vez tentar fazer com uma letra um pouco melhor, ou se tu quiseres, faz primeiro do teu jeito e depois tu revisas com a letra mais bonita, tá bom? E me Ok, envies. Até porque essa é uma questão descritiva mesmo do exame nacional, ou sim, seja, tu ias precisar mostrar como é que tu faz, né? Ok? sim, eu basicamente, só para explicar o que é que eu fiz, eu posso tentar mandar fotografia já, ah, do que eu fiz até agora. Eu agora estou a pensar como é que vou fazer o limite da esquerda, mas já estou a ver aqui melhor, já estou a ver que aquilo vai dar como é que se diz? Não é uma interminação, ou chama-se interminação, é quando fica 00, pronto, exato, é uma interminação, chama-se interminação, exato. Ah, Portanto, vou utilizar o A menos B para tentar anular aquilo e também a cena do limite do seno de x a dividir por x é igual a 1 para conseguir separar. E estava a pensar em utilizar isso e ia começar a escrever, mas pode verificar. Consegue Perfeito. ver? Essa é a ideia mesmo. É a mesma ideia, sim, consigo ver. É a mesma ideia que nós estávamos a aplicar lá no outro problema, né? Exatamente. Ok, exato, Tudo ok. certo até aqui, ok. Ok. Agora temos só um segundo. Eu acho que estou com uma boa ideia do que vou fazer agora, mas só preciso de ver a melhor maneira. Então, limite x tendo para 0 menos. Eu vou ditando para fora enquanto escrevo. Pronto, seno de x a dividir por 2 menos raiz de 4 menos x. Pronto, que é o que está aí. Eu só estou a copiar agora. Vezes. Ok. E pronto. Ahm, ok. Mas o que eu preciso fazer é o quê? É utilizar a cena do A menos 2. Hum, eu vou utilizar a técnica do A menos B ao quadrado. Faço basicamente imagino, faço o seno de x a dividir 2 menos raiz de 4 menos x vezes o b, que é a mesma coisa, que é seno de x. Opa, por acaso não sei. Agora estou confuso como utilizar a técnica do a menos, menos b. Tu Aqui. olhares lá o que eu fiz, tu vai perceber o padrão do que eu chamei de A e de B, né? Ok, ok, Um deixa, era o deixa. A, o outro era o B. Tudo aquelas cores lá representam isso, certo? Sim, sim, sim. Deixa-me ver. Exato, era exatamente isto, exato, ok. Sendo de... ok. E agora, exato, exato. É essa a ideia. Era essa a ideia que eu fizer. Então, sendo de x, 1 menos x. Exato, e eu faço exatamente isto. Ok. Ok. Yep, era isso mesmo. Ok. Então, com a mesma lógica, vai ficar. Só um segundo. Vai ficar seno de x, 2 menos raiz de 4 menos x, vezes 2 mais raiz de 4 menos x a dividir por 2
mais raiz de 4 menos x, certo? Bem, não estou a acompanhar Não, exatamente eu aqui vou mandar a fotografia. mentalmente o desenho, mas Eu vou mandar a fotografia. ok. Pá, não está a focar. Ok, agora. Por hora tudo certo. Agora é você aplicar a regra. Do seno de x a dividir. Não, não, Não. não, não, Agora não. você Isso tem já, que isso já aplicar a estou noutra regra. coisa. Tu tens que seguir a mesma sequência que eu fiz lá naquela ficha, né? Ok, O que exato. eu fiz depois disso foi simplificar a parte de baixo aplicando a regra do a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Exato. Exatamente. Aí Exatamente. provavelmente vai sobrar a mesma coisa que sobrou para mim lá, né? Uma forma mais Ok. simplificada. Então faças isso, mas faças aos poucos, não precisa ter pressa, né? Se tu fizeres ali aos poucos, tu vai entender de onde surge cada termo, daí é bom, ok? É só, neste momento só estamos a tentar fazer conta do denominador. Pronto, era isso, que é para tentar ter o x, né? É essa a É, ideia. Ok, exatamente. ok, então vou fazer. Então isto fica. Eu no exame, ok, eu depois vejo como é que estava lá, mas posso meter o denominador, não sei, na ficha, e começar a fazer a conta que é tipo 2 ao quadrado. Não, na verdade vou começar a fazer por. Primeiro vou meter 2 em parênteses menos raiz menos x, ao 4 menos x, quero dizer, ao quadrado. Um, Deixa-me lá ver como é que está no outro. Um, ok, ok. Hum, ok, 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 ok. Já entendi. Yeah, ok. Exato, já estou a entender. Então isto, já entendi. Fica 4 menos 4 menos x. Exatamente. Depois vai dar 4 menos 4 mais x, que é igual a x de novo. Pronto, deu x. E depois, portanto, a expressão fica de novo em expressão fica o limite de x tender para zero menos seno de x vezes 2 mais raiz de 4 menos x a dividir por x. E depois o limite notável, que é o limite de x tendendo para zero, sendo de x, o limite de x a tender para zero, sendo de x a dividir por x é igual a 1. Portanto, o que nós fazemos aqui é dividimos, fazemos limite de x a tender para zero, zero negativo, que é seno de x, temos isto em parênteses, e isto vezes o limite de x a tender a zero menos
2 mais, em parênteses, 2 mais raiz exato de 4 menos x. Perfeito. Que isto vai dar 1 vezes 2, parênteses, mais 4, mais raiz de 4, menos 0, pronto, por isso é raiz de 4. Raiz de 4 é 2, por isso isto vai dar 2 mais 2, que é 4, igual a 4. Ok, por isso deu a mesma coisa, tanto na esquerda e na direita. Portanto, portanto conseguimos verificar que existe. Basicamente é isso. Falta aqui mais alguma coisa? Não tem ideia, você narrando a conta assim não me ajuda. Claro, claro. Então, já enviei. Vejamos. Just a second. Provasse bem, sobra só o X. Exatamente. Só o X, tu conseguisse. Bem, suponho que esse símbolo É, aramático aqui seja seno, né? Daí sobra é a um. cena, a cena, a cena. Perfeito. Então está bem, provasse bem. Deu. Peraí, só deixa eu ver esse final aqui. Você coloca aqui, raiz quadrada de 4. É 2, 2 mais 2, 4. Ok, Exato. deu 4. E a outra já tinha dado 4, como parece ser aqui em cima. Yeah, Portanto, tu provasse a continuidade. Muito bem, parabéns, conseguiu. exatamente. Vamos para a próxima. Na Mas verdade, então era só isso. Não se diz mais nada no exame, posso meter uma conclusão é formal. importante que tu concluas formalmente, né? Por Ok. exemplo, algo assim, né? Deixa eu te mostrar aqui. Algo como eu fiz, né? Lá na outra ficha. Sim, 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 sim. Eu- Era por isso que eu estava a perguntar se faltava qualquer coisa. Deixa-me cá isso ver. aqui é importante para os avaliadores perceberem que tu Sim. estás a entender, tu explicas bem, né? Lembra-se que a prova é um documento, Tu, tu tudo isso. meteste, tu meteste que uma resposta foi 2 à esquerda e direita, significa que o limite existe. Como o valor dado nas duas regras foi o mesmo, significa que a função é contínua. Pronto, então eu Exatamente digo isso que eu exatamente o escrevi. mesmo. Isso Eu digo mesmo. exatamente. Ok, E tu vais dizer exatamente o mesmo. Isso aí. boa. Agora vamos ver isto. Estude o intervalo de 0 a π da função g quanto a g. Aqui eu troquei a função. Deixa eu pegar a função g. A função g é que o enunciado nos deu. Essa. Quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos. Na sua resposta apresente intervalos de monotonia e os valores de x para os quais a função g tem extremos relativos. Muito bem. Então, deixa eu pegar aqui e perceber que quando nós estamos a falar de monotonia, nós estamos a falar de uma avaliação utilizando derivadas. Isso é um pouco complicado, ok? Uhum, Porque, querendo ou não, né? Nós estamos a fazer aí uma conta de derivadas, e derivadas é o último assunto do secundário, né? O mais difícil. uhum. Ok. Bem, por que que nós temos que usar derivadas aqui? Porque a derivada, grosso modo, ela é a Uhum, taxa de variação. Então, se tu calculas a derivada, tu estás a calcular como a tua função varia. E como ele está falando de monotonia, ele está falando de avaliar variação. A uhum. monotonia é onde não varia, né? Sim. Então, ele está perguntando os intervalos que não variam, né? Então, por Uhum, exemplo, vamos pegar uma função bem simples aqui. Essa.
uma função que é uma parábola, um menos x ao quadrado da vida. Ela vai ser monótona até o vértice, né? Porque até o vértice ela só cresce. Então tu teve essa monotonia de crescimento. E depois do vértice, tu muda o comportamento. Tu vai ter uma monotonia de decrescimento. Ok? Então é esse padrão que o problema tá a pedir para ti, né? Onde que esses comportamentos mudam, percebe? Ok. Bem, para nós encontrarmos isso, nós temos que encontrar pontos como esse aqui. Esses pontos, na matemática, nós os chamamos de pontos críticos. Desculpa. Tem a ver com zero, sim, tem a ver com zero. Tem a ver com onde a derivada é zero, exatamente. Sim. Nós queremos encontrar a derivada igual a zero, e isso vai nos dar esses pontos críticos. Então, como ele está a falar apenas dessa região, de 0 a π, ele está a falar só dessa equação. Então, é essa equação que nós vamos ter que derivar igualar a zero, né? Para encontrar os pontos onde a monotonia muda. Agora, temos que saber derivar. Se tu olhares o exame nacional, tu vais ver que tem uma lista de derivadas. Tá aqui a lista de derivadas do exame nacional. Então, se tu não precisas decorar, tu só precisa saber utilizá-las, né? Só que se tu olhares aqui, por exemplo, tu não tem seno ao quadrado, o que tu tens é seno, né? Tu tens o seno. Tu não tem o seno ao quadrado, isso já é um problema. Então, antes de uma derivada, nós normalmente manipulamos ela para deixar claro aquilo que nós queremos derivar baseado nas regras de derivada. Por exemplo, as regras de derivada nos dizem que a gente não precisa se preocupar com as constantes, elas saem para fora daquele ambiente que será derivado. Então, esse 2 que está aqui, eu vou deixar fora do termo que eu quero derivar. O raiz de 3 também fica fora do termo que eu quero derivar. O 2 é uma constante sozinha, então eu sou obrigado a derivar ele. Então, a primeira coisa que eu faço para me organizar e para mostrar para o avaliador é que eu sei que eu só vou derivar esses caras aqui, ok? As constantes saíram para fora. Muito bem. Agora, eu já posso ir derivando algumas coisas que são bem simples de derivar. Por exemplo, eu vou copiar aqui para agilizar a nossa vida. E esse termo aqui, vamos começar da direita para a esquerda, ele é uma constante. A derivada de uma constante sozinha é sempre zero, ok? E o motivo é o que eu acabei de falar. As derivadas são taxas de variação. Qual é a taxa de variação de algo que não varia? O 2 não varia, o 2 é 2 sempre. Então, a derivada dele é zero. É zero, muito bem. Agora, o x, quem que é a derivada do x? Bem, a regra para derivar o x é essa... poxa, não tens aqui a regra para derivar o x? Não, tá aqui, desculpa, tá aqui. É a regra que a gente chama de regra do tombo. Pelo menos no Brasil a gente chama de regra do tombo. É o seguinte... Mas como é que conseguiu ver isso? Porque aqui ali não está a dizer x, está a dizer n. Está a dizer u, né? Exato. Só que, bem, aí que tá, né? Primeiro, um pouco de prática. Essa aqui é uma derivada simples, mas segundo é que tu tens que ver o x como uma função de x, vamos dizer assim, é um tanto redundante, né? Mas o u, todos os u's e v's que eles apresentam aqui nessa lista, o próprio enunciado, talvez, da prova, não fala. Mas a gente tem que entender que eles são funções de x, ok? Pode ser, por exemplo, um x ao quadrado mais 3, um raiz de x mais 2, alguma coisa que dependa de x, percebe? Então, o x aqui, de uma forma muito simples, é uma função que depende de x. Em específico, é a função mais simples que depende de x, né? X igual a x, a coisa mais simples possível. Não teve nenhuma outra manipulação. Bem, eu quero só te explicar a regra do tombo rapidinho. Lá no exame ela está explicada, só que de uma forma um pouco mais complexa. Aqui eu vou te explicar ela mais simples. É o seguinte, se tu observas que a tua função é um x elevado a n, então... Opa, deu algum problema aqui, pronto. Se tu observas que a tua função é um x elevado a n, a derivada
que eu estou representando pela seta aqui, é cai o N vai para frente multiplicando, né? Por isso que eu chamo de regra do tombo. N menos 1 em cima, ok? Então, por exemplo, se tu tiveres o x ao cubo, cai o cubo, 3 menos 1 em cima. Ou seja, a derivada do x ao cubo é o 3x ao quadrado, ok? Sim. Se tu tivesse, por exemplo, a derivada do 7x à quinta, deixa o 7 lá, cai o 5, 5 menos 1. É sempre menos 1, ok? Ok. Daria 35x à quarta. Tudo bem? Então, essa é a regra mais simples que tem de derivada, tá bom? Ok. Alguma dúvida? Não. Acho que entendi. Então tá bom. Portanto, daí tu olhas aqui, mas aqui não tem um número em cima, né? De facto, eu não estou a ver nenhum número em cima. Mas quando não tem um número em cima, é como se tivesse o número 1, percebe? Sim. É uma regra aí, por exemplo, o ano que nós estamos, 2026, é a mesma coisa que 2026 elevado a 1, não muda nada. Só que às vezes é importante colocar esse 1 para entender como fazer as coisas, né? Então, derivando cai o 1, 1 menos 1 em cima. 1 menos 1 é 0, certo? Certo. E a gente aprende no primário que qualquer coisa elevado a 0 é 1. Exato. E 1 vezes 1 é 1. Ou seja, a derivada do x é 1. Então, bem fácil para decorar, tá bom? Com certeza vão aparecer coisas assim aí no seu exame. Muito bem. Então, eu já vou trocar aqui por 1. Muito bem. Já estamos quase a derivar, só falta tudo, né? Derivar tudo, só falta derivar esse termo aqui. Sim. Acontece que esse termo aqui, ele não está explicitamente lá nas regras. Então, alguma coisa nós precisamos fazer nele primeiro, né? Uma manipulação algébrica, manipulação trigonométrica, para ser mais preciso. Porque nós vamos usar de regras trigonométricas para fazer essa manipulação. Diga. Alguma dúvida? Não? Então, não. Bem, no Exame Nacional, ele também apresenta uma série de regras trigonométricas, né? Ele apresenta umas regrinhas. Essas regrinhas aqui. Ok? Sim. Muito bem. A partir dessas regrinhas, a gente consegue manipular a nossa resposta. Ok? Acontece que fazer essas manipulações, para quem quer ir bem no Exame Nacional, é um pouco complicado, porque envolve muito cálculo, envolve muita coisa, né? Então, às vezes, é bom decorar algumas regras, certo? Uma regra que é bom decorar aqui é que dessas regras aqui, mais em específico dessa, surge que seno ao quadrado de x é igual a 2 seno de x cosseno de x, ok? Essa é uma regra importante de decorar. Se você juntar as duas aqui, talvez a propriedade fundamental da trigonometria, tu chegas nisso. Tem uma regra que não está escrita aqui, mas como ela é muito lá do início, os professores do exame consideram que vocês sabem já de cor, que é essa. Isso é seno menos 2, certo? Não, é seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado, ok. Isso aqui é o cosseno ao quadrado de x, igual a 1. Exato. Ok? Pronto. Então, o importante é que a gente consegue reescrever o seno ao quadrado de x como 2 seno de x cosseno de x. É uma forma mais simplificada de escrever esse termo, que vai nos ajudar bastante na nossa resolução, ok? Ok, então, porque depois ainda por cima é igual a 1, portanto já ajuda bastante. Essa propriedade aqui não nos interessa muito nesse momento, porque a gente já fez a manipulação, mas sim. O que importa para nós é reescrever o seno ao quadrado de x como 2 seno de x cosseno de x. E agora eu vou derivar isso aqui é um pouco mais fácil de derivar,
Porque se tu olhares as regras de derivada do Exame Nacional, Sim. ele fala as regras do seno e do cosseno, Yeah. e também fala a regra quando nós estamos a fazer multiplicações, que é o caso ali. Nós temos uma multiplicação de seno por cosseno, ok? Então Ok. tem que usar essas duas regras aqui. A regra da multiplicação e as regras do seno e do cosseno. Muito bem. Portanto, vamos lá. A regra que ele fala para nós utilizarmos na multiplicação é o seguinte. Primeiro, vou passar esse 2 para fora, né? Esse 2 aqui, vou juntar com esse, já vai virar 4. E agora a regra da multiplicação, ela diz para nós o seguinte, que quando eu tenho uma multiplicação de funções, eu faço a derivada da primeira função vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda função vezes a primeira normal. Essa é a regra que está lá no exame, a primeira regra que eu pintei de azul. Como tu Sim. podes ver aqui, ó, tu tem duas funções, u e v, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal, tá a ver? Sim. Então foi o que eu escrevi aqui, já interpretando cada uma das nossas funções aqui com o que elas são de facto, né? Seno e cosseno, certo? Certo. Muito bem. Falta ainda escrever o raiz de 3 aqui fora. Muito bem. Agora tem que derivar o seno e o cosseno. Esse símbolo apóstrofe aqui, ele significa que você está derivando. Então, se nós olharmos lá no Exame Nacional também, nós vamos ver que o derivado do seno é o cosseno. O derivado do cosseno é o menos seno. Daí tu pode se perguntar, mas esses u's aqui na frente, né? Esses u's aí na frente, como eu já expliquei, são funções de x. Sim. Ou seja, digamos que tu não tivesses exatamente o seno de u aqui, mas, por exemplo, o seno de 2u, ou o seno de u mais 5, alguma coisa assim. Sim. Essas coisas extras dentro do seno ficariam aqui elevados, né? Ficariam elevados, ou melhor, elevados, estou falando besteira, ficariam aqui derivados, nós teríamos que derivar as coisas que estão dentro. Muito bem. Quando nós estamos a olhar o que está dentro aqui dos nossos senos, nós estamos a perceber que é só o próprio x, não é mesmo? E se a gente derivar esse x, como pede a regra ali do seno e do cosseno, que vem no exame, a derivada do x eu já falei para você hoje que é o próprio número 1. Exato. Então nós nem vamos colocar 1 multiplicando, porque fica feio, né? A gente só colocar 1 na frente, multiplicar tudo, 1 não muda nada, né? Então, a gente já pode colocar aqui que a derivada do seno de x é o cosseno de x. Repetimos a escrita desse aqui também. E a derivada desse cosseno de x aqui é o menos seno. Então, eu já vou colocar o sinal de menos aqui. E vou repetir a escrita desse outro também. Ok? Então, já derivamos. Está derivado, pronto, a derivada foi feita. Perceba, se tu sabes usar as regras, a coisa fica muito fácil, não é mesmo? Só saber utilizar a regra. Sim, fica mais simples, sim. Sim, às vezes a gente pensa que derivada é algo muito difícil, mas na prática é só você manipular a sua função para que apresente exatamente a regra. Apresentando exatamente a regra fica fácil. Muito bem. Nós podemos até mesmo aqui dar uma reescrita nessa função, do jeito que ela apareceu aqui para nós, que vai ficar simplesmente aqui 4 seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, né? Porque multiplica as mesmas coisas, né? Menos raiz de 3. Pronto, essa é a derivada. Dá para simplificar? Dá para escrever de outra forma isso aqui? Dá, mas por hora eu vou deixar assim. Tá? Para mim tá bonito o suficiente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu pensar uma coisa.
Sim. Eu estou a pensar se essa mudança que eu fiz aqui do seno ao quadrado, ela tá certa. Eu acho que eu inventei moda aqui. Aham. Eu acho que essa mudança aqui não é verdadeira. Eu Ok. ter trocado o seno ao quadrado de x por isso não é Sim. verdade. Bem, a derivada do seno ao quadrado é isso aqui. Meu, eu pensei muito além. Eu pensei muito Ok. além. A derivada é isso aqui. Então, Ah, eu fiz. Bem, vamos dizer assim: todo o cálculo de derivada que eu fiz aqui está certo. O que está sim. errado foi eu ter feito essa troca aqui. Seno ao quadrado não é igual a isso. Ok? Ok. Seno ao quadrado não é igual a isso. Mas a Pois. resposta estaria certa. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou refazer a conta aqui, mas só a parte Ok. da derivada do seno, né? Tudo o resto ali está certo. Só para você lembrar, toda essa conta que eu fiz aqui está certa. Ela só não é pertinente para esse problema, tá? Ok. Porque essa manipulação aqui não é verdadeira. Eu vou fazer a conta de outro jeito. Vou fazer a conta do jeito mais baseado no que está ali no enunciado mesmo. Eu vou apagar esse negócio aqui também. Deixa-me Vamos sair lá, à casa de banho, só um som. sem problema. Ok. Ok. Ahn, vamos lá. Nós temos que resolver, então, a derivada do seno ao quadrado. Para isso, eu vou usar uma regra que está lá, que é a própria regra que eu chamei de regra do tombo. Uhum. Sim. Só que para eu poder fazer isso, eu vou ter que fazer uma mudança de variável. Nós queremos fazer a derivada do seno ao quadrado de x. Então, eu vou dizer que u é igual ao seno de x. Portanto, a nossa função vai virar u ao quadrado, certo? Aham. Que Exatamente. era seno ao quadrado. Então, eu chamei Uhum. que o u é seno, então virou u ao quadrado. Agora, a derivada, né? Quem que é a derivada? A derivada vai ser, de acordo com a regra, né? 2, porque o n é 2, né? Sim. U elevado a 2 menos 1 vezes a derivada do u.
Estou só aplicando a regra, tá vendo? Sim, exatamente. Exatamente, só aplicando a regra. Então agora eu vou trocar o U de novo por quem ele é em termos de seno. Vai ficar 2 seno. Bem, 2 menos 1 é 1, então nem preciso colocar o 1 aqui, né? Agora, Exato. a derivada do seno, ou seja, tem que fazer derivada de novo. Mas não tem problema, agora ficou fácil. Por quê? Porque a derivada do seno é cosseno. Exatamente. Isso está lá na Exatamente. tabelinha. É só olhar na Aham. tabelinha. Não precisa Yeah. fazer conta. Só Exato. olhar na tabelinha. Pronto. Então encontramos qual é a derivada do seno ao quadrado de x. É mais fácil do que eu fiz antes, né? Yeah. Bem mais É, fácil do que eu fiz é, antes. exatamente. Então, só para deixar claro aqui, né? Muito bem. Essa é a derivada do seno ao quadrado de x. Muito bem. Então, Tá. agora, eu já posso reescrever toda a minha função aqui com essa mudança. Posso apagar isso tudo aqui e vou jogar para cá e vou apagar isso aqui e vou colocar isso ali aqui. Ok? Vai ficar 4, né? Seno de x cosseno de x, menos raiz de 3. Ou seja, essa é a derivada da função apresentada no enunciado. Uhum. Agora, por que nós estávamos a fazer a derivada mesmo? Nós estávamos a fazer a derivada porque nós queríamos encontrar o ponto crítico, ou seja, Exato. aqueles valores de x que mudavam a monotonia, né? Porque ele está pedindo os intervalos de monotonia. Então, tem que saber onde Exato. ela muda para encontrar os intervalos. Ok. Agora, Exatamente. com isso em mente, né? Vamos lá. Ah, vamos lá. Uhum. Se para encontrarmos isso nós temos que saber onde a derivada é zero e agora nós temos a derivada, então eu vou igualar a derivada a zero. Lembre-se, eu não estou a escrever isso, mas eu escreveria, né? Uhum. Para obter o ponto crítico, sabemos que acontece na derivada igual a zero. Se eu estivesse fazendo o exame nacional, eu faria isso. Uhum. Então, pronto, já temos aí a nossa expressão igualada a zero. Agora nós temos que fazer a conta e encontrar onde é que de fato dá zero. Para isso, eu vou começar passando o raiz de 3 para o outro lado. Então, e eu vou fazer uma outra coisa também. Em vez de deixar 4 aqui, eu vou deixar 2, que multiplica 2, seno de x, cosseno de x, e eu vou passar o raiz de 3 para o outro lado, né? Tava com o sinal negativo, veio para cá com o sinal positivo, certo? Aham. Agora tu pode estar se perguntando, mas por que que eu fiz isso, né? Por que que eu deixei em evidência aqui o 2 seno de x, cosseno de x? Porque com essa manipulação, eu consigo fazer uma outra substituição trigonométrica, né? Nós aprendemos uma coisa quando nós estamos a estudar funções trigonométricas no secundário, né? Utilizando aquelas funções trigonométricas que o enunciado dá, que o exame nacional dá, Sim. nós, em especial, usando essa aqui, em especial usando essa aqui, nós chegamos numa expressão muito interessante, que 2 seno de x cosseno de x é igual a seno de 2x, Ok. ok? Sim. Isso é muito importante, porque eu vou transformar tudo isso nisso aqui só. Aham. Ok. Então eu vou ficar com 2, que multiplica seno de 2x igual a raiz de 3. Agora as coisas estão ficando mais interessantes. Por quê? Porque se eu passar o 2 para lá, eu vou Uhum. ter seno de 2x igual a raiz de 3 sobre 2. E raiz de 3 sobre 2 é um produto notável. É um ângulo que a gente conhece bem. Ok. Ok? É um ângulo que a gente conhece bem. Uhum. Sendo assim, como a gente conhece bem esse ângulo, vamos lembrar, né?
que o raiz de 3 sobre 2, ele aparece, por exemplo, quando tu tens o ângulo do seno igual a 60 graus. Né? Isso não está no Exame Nacional, porque é uma coisa que a gente aprende cedo na escola, mas é importante lembrar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É muito importante tu lembrar todos os ângulos notáveis, Sim. né? Sim. Mas, claro, no Exame Nacional tu pode utilizar a calculadora, né? Então, Ok. Yeah. sempre use esse apoio se for necessário. Claro. Agora que nós temos isso aqui, né? Vamos lembrar disso, ou seja, lembre-se que eu vou fazer, porque eu não vou deixar escrito tudo isso, né? Então eu vou dizer o seguinte, que o 2x é igual a 60 graus. Sim. Só que, de modo geral, a gente não escreve 60 graus. No Exame Nacional específico, a gente prefere escrever π sobre 3. É uma outra forma de escrever o mesmo ângulo, tá bom? A gente está escrevendo ele em radianos. Só que, como as funções trigonométricas, elas são periódicas, né? Você tem o mesmo valor aqui, mas você vai ter o mesmo valor aqui embaixo também. Yep. Né? Quando nós, em especial quando nós estamos falando de seno, na verdade, tu vai ter o mesmo valor aqui do outro lado. Sim. Né? Porque os senos são os valores de altura. Yep. Sendo assim, não é apenas no 60, é no 60 e nos períodos de 60, né? Ou seja, 60 mais κπ. Sendo o kappa, mais em específico, né? Não o κπ em si, mas o 2κπ, ou seja, toda vez que tu rodas a roda aqui, tu voltas para o mesmo lugar, tu voltas para o mesmo lugar, tu voltas para o mesmo lugar, certo? Sim. Porque em nenhum momento ele falou para nós que nós estávamos limitados, né? Ele falou aqui, se tu olhares o enunciado, não, ele está limitado a π, isso é ótimo. Sim. Bem, de fato deveria ser 2κπ, mas nós vamos usar essa limitação agora ao nosso favor. Né? Então, nós podemos passar o x a dividir, e nós vamos ficar com x igual a π sobre, o 2 divide aqui, 2 vezes 3, 6. O 2 divide aqui, κπ. Muito bem. Então, por hora, é isso. Lembrando que o kappa, né, são números inteiros, porque o kappa ele tem a ver com quantos πs você está rodando, e é sempre múltiplos inteiros, né? Por exemplo, um círculo inteiro é 2π. Então, para fazer 2 círculos é 4π, 6π, e assim vai, né? Agora, então essa seria a resposta se nós não estamos interessados em limitar a nossa função. Só que essa função ela é limitada. De acordo com o nosso enunciado, nós estamos interessados apenas de 0 a π. Sim. Sendo assim, como os nossos valores de x não podem ser maiores que π, o único kappa que eu vou ter aqui é o kappa igual a 0. Porque se, por exemplo, eu tiver o kappa igual a 1, eu já vou ter π mais alguma coisa. Ou seja, já passou de π. Né? O enunciado falou que a nossa conta tem que ir até π apenas. Os valores de x não podem passar de π. Portanto, se o kappa é 0, então a única resposta ali, onde ocorre a mudança de comportamento aqui, é no π sobre 6, ok? Sobre 6, exatamente. Exato. Exatamente isso. Ok. Então, a ideia é essa. Okay. Portanto, daí tu dirias, né? Antes do π sobre 6, tu tens um comportamento, e depois tu tem outro comportamento. É só isso. Okay? Exatamente. Então tu indicarias aqui que é um π sobre 6, por exemplo. Percebeu a ideia? Sim. Muito bem. Essa questão, de fato, é a mais complicadinha, acredito eu. Foi complicada. Assim, para quem sabe as derivadas e limites e coisas do gênero, até que é um problema que é simples de interpretar, porque, vamos dizer assim, tu sabes o caminho que tu tens que fazer, só que esse caminho é um pouco tortuoso, né? Sim. Foi longa. É um caminho longo, exato, uma questão longa, perfeito. Agora, um problema como esse, um problema como esse que eu vou colar agora aqui, que é o 3,
Eu, particularmente, já teria muito mais dificuldade de fazer do que o que eu acabei de fazer. Porque o que eu acabei de fazer, quando a gente está a estudar bastante, a gente aprende, porque é sempre a mesma coisa. O caminho é longo, mas é sempre o mesmo cálculo, né? Tu sabes o que tu tens que fazer. Agora, num problema como esse, que a princípio tu tens algo bem simples, né? Um enunciado tão pequeno, parece algo simples. Só que não está muito claro, não é mesmo? Não é algo muito claro. Então, esse é um problema. O que nós temos que fazer aqui? O produto Então, do segundo elemento pelo penúltimo elemento de cada linha do triângulo de Pascal. Então tem que perceber muita coisa aqui, né? Como é que nós vamos desenhar um triângulo de Pascal, e mais em específico, um triângulo de Pascal, onde esse cálculo que ele está a falar aqui deu 625, né? aham. Então, Qual é o quinto elemento da linha anterior? isso. Qual é o quinto elemento da linha anterior? Um triângulo de Pascal segue algumas regras, né? O triângulo de Uhum. Pascal é um cara assim, né? Tu tem um número, daí tu tem outro números aqui, daí tu tem outros números aqui, e assim vai colocando números, né? Exato, yeah, é aquela coisa, yeah. É aquela coisa triangular onde tem É, uma é certa complicado. lógica. Sim, sim, sim. Bem, e aí que tá, né? Se tu não souber qual é a lógica, tu não resolve esse problema. Pode ficar olhando o tempo todo que tu não vai conseguir. Então deixa-me entender, o produto do segundo elemento pelo penúltimo elemento, por isso isto é tipo C2, não sei se é o C, é o C que se Tem a diz, eu ver já com não, C, sim. sim, C2 menos, ou pá, não sei se é menos, mas o penúltimo elemento é tipo, é C quê? É C infinito menos um? Não sei. Ah, é isso que é estranho para mim. De uma dada linha do triângulo de Pascal. E depois temos de entender de certa maneira a fórmula deste triângulo de Pascal. A fórmula não é uma fórmula, aquilo é mesmo. Ok. Qual é o quinto elemento da linha anterior? Sendo, ok, já estou a entender a ideia. Ahm, Portanto, ahm, temos que. ahm, Por exemplo, um triângulo de Pascal, sim, eu estou colocando letras aqui, mas ele poderia usar números e ele poderia ser escrito assim, veja só. Um, um, exato, dois, daí você exato. teria um, três, vamos colocar assim, um, 6, três, três, ok. Um, e assim sucessivamente. Ou seja, cada número ele vai ser obtido com a soma dos dois números acima, certo? Por sim, exemplo, sim. aqui deu 3, aqui deu 3, né? Esse Ok, 2 deu por causa desses dois aqui de cima, e sim. assim sucessivamente, né? Por exemplo, tu terias ali um de novo, e aqui um 4 Ai, que é a soma desses dois, aqui um 6 que é a soma desses dois, aqui um é, 4 que é a soma desses dois, e aqui um de novo, né? yeah, Essa é a lógica. yeah. Claro que eu estou fazendo aqui um número simples, né? Uhum. Acontece que nós temos uma combinatória para chegar nessas respostas aqui. E óbvio, né? Tu tais a ver também que existe uma certa repetição, Sim, certo? claro. Aqui Yeah. 3 3, ali 4 4, o que é bem interessante, né? Porque se ele Sim, está dizendo o segundo e o sim, penúltimo, ele está falando de termos que são iguais, certo? claro, claro. Da mesma forma aqui que o segundo e o penúltimo são iguais. O segundo e Sim, o penúltimo são iguais, certo? Então, se o segundo e o penúltimo são iguais, a multiplicação deles, ele está dizendo, do segundo sim, e penúltimo, tem que dar 625. exatamente. Bem, uma coisa vezes ela mesma, a gente chama de ao quadrado, né? Yeah. A é ao quadrado. E quando está uma coisa ao quadrado, para achar o seu verdadeiro valor, a gente faz a raiz quadrada.
não é mesmo? Exatamente. Ok. É só saber quem é a raiz quadrada de 625. Mas, mas há aqui um passo que eu não entendi. Pois, A vezes A, sinto que estás a dizer que o segundo elemento é exatamente igual ao penúltimo. E eu não entendo porque é que, eu entendo que existe uma certa simetria e que o triângulo é igual da esquerda para a direita. Ok, já entendi. Ok, o segundo é exatamente igual ao penúltimo, na parte da esquerda, tanto na parte da direita, já entendi. É isso, não é? Ok, Exatamente. pronto, ok, ok, Bem, ok. Exato. isso independente do triângulo, independente dos números, a gente sabe que no nosso caso aqui é o 625. Ok. A multiplicação desses números. Agora teria que encontrar qual é o triângulo, né? Aham. Bem, então, mas a primeira coisa é saber quem é o A, né? Tu tens uma calculadora aí? Aqui comigo neste momento não, A mas próxima explicação tem que trazer, hein? claro, A claro. mesma calculadora que tu vais Eu, utilizar no exame. eu tenho só o meu telemóvel, pronto. Não Sim, pode usar o telemóvel no exame. claro. Isso aqui dá 25. Uhum. Exatamente. Ou seja, esses termos que aparecem aí, que ele está a falar, é o 25. Aham, Agora, nós temos que entender, né, como é que funciona, porque qual é o triângulo, né, qual vai ser a combinação que vai me fazer dar 25, né? Porque, por exemplo, até agora, nesse triângulo que eu comecei com 1 aqui, pô, eu tô aham, só chegando no 4, né? Vai ter uma hora que eu vou ter tantos que vai ser 25, né? Tantas linhas, vai aham. ser 25, certo? Muito bem. Então, qual é a lógica aqui, né? Os elementos de uma linha, eles são todos dados por uma fórmula, né? Eu vou tentar Uhum. explicar isso aqui aos poucos para ti, mas, por exemplo, É o né? C, que é o C, certo? O C tem a ver com a combinação binomial, né? Então, por Exato. exemplo, uma linha a enésima linha, né? A enésima linha de um triângulo de Pascal, a linha Sim. de valor n, ela Uhum. vai ter os seus termos dados da seguinte forma: n0, o próximo termo vai ser n1. Esse aqui são os Yeah. Cs, né? Então eu vou preferir Sim, escrever sim, como C, já que tu tá a chamar de C. sim. N0 vai ser o primeiro, o próximo termo vai ser o N1, o próximo termo vai ser o N2, Aham. até que tu tens o NN. Yeah. Obviamente, o NN vai dar a mesma resposta que aqui, que é 1. Yeah. O Exatamente. penúltimo, o penúltimo vai ser a mesma resposta que esse aqui, e assim sucessivamente, né? Yeah. Muito bem. Então, ah, no nosso caso, né, nós já sabemos, né, que a nossa Uhum. resposta vai dar, que o N vai dar 25, ou melhor, que o nosso númerozinho aqui deu 25, né? Exato. Muito bem. E a gente sabe que tem a ver com combinatória, então. Portanto, se nós queremos o quinto elemento da linha anterior, está pedindo uma coisa muito específica de uma linha anterior, né? Sim. Mas nós já sabemos uma coisa. Veja, se eu olhar aqui a lógica que está sendo seguida, olha só. Sim. Essa é a primeira linha. Essa é a segunda. Essa é a terceira. Essa é a quarta. Essa é a quinta. Tu tá percebendo que, por exemplo, na terceira o número é 2, na quarta o número é 3, na quinta linha Uhum. o número é 4, Uhum. certo? Os números que estão Certo. aparecendo na segunda posição e na penúltima, né? Uhum. Eles são justamente o valor da linha menos 1, certo? Uhum. Isso. Uhum. Muito bem. Então tá bom. Se a gente quer o, o quinto elemento da linha anterior, né? Ou melhor, se a gente Uhum. sabe, veja só, antes de mais nada, se a gente sabe que o nosso penúltimo elemento lá da conta que a gente fez é o 25, Uhum. se a gente seguir a mesma lógica que está seguindo aqui, o número 25 ele vai aparecer na linha 26, Uhum. certo? Pela mesma lógica. Ele vai Certo. aparecer na linha 26. É Uhum. claro, se eu poderia começar a contar daqui, né? Mas vamos começar a contar daqui mesmo.
Então, pela lógica, ele vai aparecer na linha 26. Aqui teve 5 linhas até aparecer o 4. Então, para aparecer o número 25, vai ser na linha 26. Sendo assim, a linha anterior é a linha 25. Certo? Exatamente, exatamente. Exatamente. Bem, se a linha anterior é a linha 25, e nós já entendemos que todos os números funcionam com essa lógica aqui, né? Essa Sim, lógica das combinatórias. sim. Se o problema está pedindo qual é o quinto elemento da linha anterior, ele está pedindo simplesmente qual é o C da linha 25, que é a linha anterior, né? O N aqui Exato. é sempre o número da linha. Qual é o quinto elemento? Ou seja, o 5. Sim, Beleza? Daí agora certo. seria só jogar na calculadora e chegar nessa resposta, entendeu? Ok. Daí é uma conta de calculadora mesmo. O que importou foi você. O que importa é você entender a lógica aqui, né? É Sim, entender que um triângulo de Pascal segue essa lógica, né? Assim, N, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, certo? E certo. perceber que cada um, né, cada número aqui que está na segunda posição, ou no penúltimo, ele indica exatamente a linha que você está, né? Sim. E tendo em vista isso, a gente já conseguiu encontrar qual é o valor do termo, e por consequência já sabemos qual é a linha também, né? Ok, ok. Com isso em mente, né, daí tem um outro segredo, que é cada termo da linha de Pascal é aquilo que tu tá falando, são os Cs, são as combinatórias. Exato, Tu falasse isso. exato. É só tu colocares qual é a linha, Yeah. colocares a posição que tu queres e nessa tu encontras o valor. Uhum. Uhum. Isso. Então seria só resolver essa conta. Resolver não, né? Só seria jogar na calculadora essa conta aqui e pronto. Ok? Ok. E como é que jogaríamos isso na calculadora? É o. É com a tua calculadora. Eu não sei qual é a tua, né? Então não posso dizer. O dia que tu me trouxeres uma, vai Sim, ter lá claro, alguma opção, né? Cada calculadora é diferente, né? Então, claro. esse é daí só vendo para saber. Muito Exato. bem. Então essa questão, apesar de ser menor, envolve uma teoria Uhum. que se tu não souberes de cor, não tem nada que te ajude. Pois, claro. Mas realmente não parece ser muita teoria, é só mesmo ter aquela fórmula e já está. Só que se Ok. tu não soubesses aquilo lá, tu nem começarias o problema, percebe? Pois, claro. Pois é. É isso. Então, é aí que tá, diferente da questão de derivadas, né, que a teoria é básica, mas os cálculos são longos. Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, nessa 4. Uma academia de dança oferece modalidade de balé clássico, dança contemporânea, entre outras. É um problema de porcentagem, probabilidade, né, mais especificamente. Ele está Uhum. a falar aqui que 60 está no balé clássico, 25 está em dança contemporânea, e não está escrito em balé clássico. E metade dos inscritos em dança contemporânea também estão inscritos em balé clássico. Então ele falou um monte de informações de um modo meio confuso. Uhum. É claro que a gente vai ter que alinhar essas coisas, levando em conta que é um problema de probabilidade. Então tem que saber bem a probabilidade. Selecionou seu acaso um aluno da academia que não está inscrito em dança contemporânea. Determine a probabilidade desse aluno estar inscrito em balé clássico. Muito bem. Esse problema, para a gente conseguir resolver, nós temos que entender que nós temos tanto o tal do balé, a pessoa pode estar na turma de balé clássico ou não, e a Uhum. pessoa pode estar na turma de contemporâneo ou não. Exato. Então, como a gente tem esses dois grupos bem específicos, me parece ser o tipo de problema interessante para fazer uma tabela de dupla entrada, que é Uhum. assim, contemporâneo, e o barra significa que não está no contemporâneo, balé clássico e o barra que significa que não está no balé, ok? Ok. Muito bem. Daí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma tabela. Tabela que vai me indicar algumas coisas. Uhum. Aqui também.
Muito Exato. bem. Temos 25, que é 0,25, quero dizer, que é por causa do 25%. Vai, Na, coloca onde esse 25%? no CB, O 25% diz: estão inscritos em dança contemporânea e não estão inscritos em balé clássico. Então na não é no primeira. CB, porque o CB seria aqui nessa primeira, né? Exato, é Mas isso que eu não é estou a dizer. aí. Não? Porque está escrito 0, não está inscrito. ok, exato. Um, Então é no lado, onde tem a barra no B, certo? ok, ok. Ok, exato. Isso. Exato. Que mais ele falou? Ele falou que 60% estão inscritos em balé clássico. Ou seja, o total. Se eu somar a quantidade que está escrito em balé clássico e contemporânea e que está escrito em balé clássico e não está em contemporânea, o total tem que dar 60%. Ok? Ok, exato. Por isso que eu chamo de total aqui essa linha, e eu vou colocar aqui total 60%. Ok, Eu não sei quantos são aqui, quantos são aqui, mas eu sei que a soma dá 60%. exato. Beleza. Metade dos inscritos de dança contemporânea também estão inscritos em balé clássico. Metade dos inscritos de dança contemporânea também estão inscritos em balé clássico. Muito Uhum. bem. Como é que nós podemos escrever isso aí? Que metade que está em En- contemporânea também está em Então, balé clássico. uh, 0,50 Eu não sei quanto é o total, mesmo em porcentagem, de Uhum. quem está em contemporânea. Mas eu sei que essa Ah, quantidade estaria aqui como resposta, certo? Então eu posso chamar de capa. ok, Um capa, um ok. valor que eu não Boa ideia. sei, certo? Boa ideia. Sim, sim. Agora, eu sei que metade desse capa tá em Sim. balé clássico também, né? Exatamente. Ou Exatamente. seja, estaria aqui nessa posição. Portanto, eu posso dizer que aqui vai ser 0,5 capa. Uhum. Sim, Porque metade de todo mundo que faz balé clássico tá aqui. Metade de todo exato. mundo que faz contemporâneo tá aqui no balé clássico também. Exatamente. Muito Então, bem. então deve ser. Não, não deve ser nada. A gente tem que Ok, descobrir as coisas ainda. ok, ok. Ok, Falta ok. bastante dado. Ok, A ok, gente só ok. vai conseguir encontrar o capa quando a gente tiver mais informações aqui. Eu ia assumir que era 0,25 porque se calhar seria a metade do total. Não sei. Tu achas que o capa é metade do total? Sim, então, certo. Hum, Isso é verdade. Que capa é metade do total e como aquele é 0,25, estava a assumir que seria a mesma coisa, mas não sei. não podes assumir isso assim tão Sim, simplesmente. pois, eu Ainda, já. ainda falta algumas informações para a gente encontrar o capa aqui, que, claro, né? Nós não usamos tudo ainda, por exemplo. Nós vamos pensar assim, né? Uhum. Deixa eu pensar aqui uma estratégia. Por exemplo, ele falou algumas informações que nós não utilizamos muito ainda. Vamos lá. Deixa eu pensar um pouquinho. Por exemplo, né? Todo mundo que está em contemporânea, talvez daqui a gente consiga tirar alguma informação mesmo, e talvez a tua percepção faça algum sentido. Uhum. Contemporânea, né? Sim, A gente sabe que a probabilidade de quem está ali no balé clássico e no contemporâneo é capa. exato. Balé clássico e não está no contemporâneo, ou melhor, clássico e contemporâneo é a mesma letra, né? Muito chato isso. Sim, Mas a questão é que dá 0,25, certo? certo, E eu sei que a soma desses caras dá capa. exatamente. Tem que dar capa. Então agora com essa conta aqui a gente consegue encontrar o capa, mas tem que fazer a conta, né? Yeah, exatamente. É. Então agora vamos passar todo mundo que tem capa para um lado Uhum. e quem não tem para o outro. Uhum. E nessa
Claro, trocar o sinal, vai ficar menos 0,5 igual a menos 0,25. Se nós passarmos o 0,5 a dividir para o outro lado, 0,25 a dividir por 0,5, o capa vai dar 0,5 também. Pois, exato. Ok? Legal. Então, o capa de fato é 0,5. Acho que tu reparou bem, né? Porque percebeu, poxa, que precisava, né? Bem, a coisa é, só percebemos de fato com conta, né? Porque às vezes esses detalhes passam meio batido. Mas tu percebeu bem que dava para utilizar já aquilo. Então, uma vez que nós temos o capa, as coisas já começaram a andar, né? Por Exato. quê? Porque se tu tens o capa, que é 0,5, ou seja, tu sabes que aqui é 0,5, tu sabes que aqui também tem que ser 0,5. Aí de baixo? Porque a resposta tem que dar 1, né? O total de todas as possibilidades é 100%, né? Sim, exato. Então, se Então, aqui é o total só da contemporânea, aqui é o total só do não contemporâneo, percebe? Bem, exato. a mesma lógica, aqui já dava para afirmar que é 0,4, né? Porque a soma desse com esse tem que dar 1. Exatamente, Né? exatamente. Já estamos a ir Então, a algum daria para lado. encontrar esse. Ou seja, aos poucos, tu vai completando a tabela de uma forma bem intuitiva, não é mesmo? Exato. E também já conseguimos saber onde é que está aqui no C, como é que se diz? C com barra e B sem barra. Também Sim, sabemos. dá para encontrar tudo. Só Já- tem um já- detalhe. O que o problema pede não é tão explícito assim. Ele não está a pedir exatamente algo que está ali na tabela. Então vai necessitar de um pouquinho de interpretação aquilo que está a pedir, tá? De todo modo, eu te enviei tudo que nós fizemos até agora e tu podes tentar resolver. Parece que tu estás a pegar bem a ideia desse problema. Daí tu tentas resolver e me traga na próxima explicação, tá bom? Ótimo, ótimo. Obrigado. Então, eu que agradeço. Tchauzinho, tudo de bom. Até a próxima.